Bom dia, meus queridos, tudo bem? Olha lá nossa aula de quinta-feira, um pouquinho mais resumida, tá certo? Porque nós temos um prazo bem mais restrito, que no caso é até amanhã, sexta-feira, entregar essa atividade, está bem? Parabenizo a quem está fazendo as tarefas, o capricho de muitos que recebo, estão de parabéns, continuem assim, certo? Nós hoje estudaremos a continuação do texto, estudando o texto A Porta Aberta, que está lá no livro de vocês, nas páginas 24 a 26. Lembra que esse conto ele é bem intrigante, não é? Cheio de uma atmosfera até assustadora. Então, eu não vou fazer novamente a leitura dele. Espero que vocês a façam para que haja assim uma maior compreensão. Está certo? Então, a atividade é lá nas páginas 27 e 28, as questões de 6 a 10. Professora, eu posso colocar 6 a 10? Pode. Não esqueçam de copiar adequadamente o cabeçalho de vocês. Nome completo, turma, turno. Pode colocar professora, pode também, para ficar bem bonito e organizado, mas não esquece. Está bem? Vamos lá? Vamos começar logo com a explicação da questão de número 6. Vamos falar sobre as personagens do texto. Responda às questões. Então, nós vamos, nessa questão, explorar as personagens. Item A. Quais são as principais personagens desse conto? Aí você vai escrever. Descreva-as. Pronto. Vou dar uma ajudinha. Digamos que você vai escrever que Vera, né, é uma das. Já estou ajudando. Vera é uma garotinha e ela se mostra como? Uma menina com quais características? Ela é o quê? É simpática, ela é falante. Então, você vai descrever dessa maneira. O texto nos dá pistas de como essas personagens nos são apresentadas durante o conto. Então, você coloca aí as principais, está certo? E escreve as características de cada uma delas. Está bem? Amados, quando eu falo de personagens principais, são aquelas que dialogam, que aparecem com maior frequência, que são responsáveis pelos desenvolvimentos das ações, das conversas durante o conto, tá certo? Item B, no início da narrativa, então é lá no início. Vera parece ser uma garota acolhedora. Olha, diz que parece ser. Essa informação, essa impressão sobre a personagem se mantém até o final da leitura? Sim ou não? E explica. Se você disser que sim, que ela permaneceu com essa visão, né, nos foi apresentada com essa visão e permaneceu até o final do texto como uma garota acolhedora, você vai explicar. Professora, posso colocar um trechinho do texto? Pode, desde que esse trecho explique realmente esse acolhimento dela no começo até o final do texto, certo? Mas eu acredito que explicar com as suas palavras seja melhor, uma melhor opção. Se você achar que não, professora, ela começou como uma garota acolhedora, mas no decorrer do texto, do nosso conto, ela não se mostrou acolhedora, ela se mostrou com outras características. Então, você vai dizer, não, por isso, isso e isso. No decorrer do texto, ela foi mudando de postura e se tornou uma garota assim, assim, assim no final. Tá certo? Sétima. No caderno, indique as alternativas verdadeiras e as falsas a respeito do conto. Essa questão, tranquilo, vocês vão colocar só V ou F, verdadeiro ou falso, cada uma das informações que aí estão. Está bem? Item A. A senhora Saplington nega a morte do marido e dos irmãos. Por isso, a porta da casa fica o tempo todo aberta. Se você acha que essa informação é verdadeira, coloca o V. Se acha que é falsa, coloca o F. Copia com caneta, responde com lápis, certo? Fica muito ruim quando vocês enviam para a minha atividade tudo com caneta,
tudo com lápis. Fica muito ruim de identificar perguntas e respostas, certo? Item B. Ela deixa a porta aberta, pois os familiares vão retornar de uma caçada. Item C. O senhor Nútel decide viajar para o campo para cuidar da saúde, mas não gosta das pessoas que o recebem no local. Será que essa informação é verdadeira ou é falsa? Item D. O senhor Nútel vai viver na zona rural para fugir de uma perseguição de um bando de vira-latas que prejudicam os negros dele. Será que essa informação é verdadeira ou é falsa? Também, pessoal, vocês devem voltar ao texto para verificar essas informações, tá certo? Vocês conseguem identificar essas informações no texto e assim tirar as dúvidas. Questão de número 8. Em geral, nos contos, há um momento em que a tensão da narrativa alcança seu auge, seu ponto mais alto. Que trecho corresponde a esse momento no conto lido? Explique. Você vai aí na 8ª questão, copiar o trecho, retirar o trecho. Quando você retira o trecho que está no texto, mais uma vez eu vou repetir, temos que ser fiel ao que está lá. Se você retirou tal qual está lá, você vai ter que colocar as aspas para indicar que é um termo ou um trecho retirado de um outro texto de autoria de uma outra pessoa e não sua, tá certo? Então, você vai retirar o quê, professora? Um trecho que explica para nós, né? No caso, eu vou ler, um momento de tensão maior na narrativa, ou seja, o auge. Aquele momento em que nós ficamos, e agora, o que vai acontecer? Gente, eu já vou dar até uma dica. Deixa eu ver onde é que está a página, que está essa informação. Está entre a 25 e a 26, para ajudá-los, certo? Do meio para o fim, está exatamente a parte que é o ponto mais alto da narrativa, tá bom? No caso, é um conto que nós estamos estudando. Então, você vai copiar esse trecho. Não é muita coisa, não. É só um pequeno trecho. E vai explicar por que você acha que essa é a parte que indica o auge, o momento mais delicado, ou seja, o clímax, o ponto mais alto, tá bem? Agora vamos à observação que tem no livro para nos fazer compreender melhor sobre o clímax. No conto, o conflito torna-se cada vez mais tenso, até atingir seu auge, ou seja, as ideias, as informações, os acontecimentos, eles vão se desenvolvendo e caminhando para o ponto mais alto, o ponto mais tenso. E é o que chamamos de clímax, ou seja, o momento em que o interesse e a expectativa do leitor pelo que acontecerá em seguida se elevam ao máximo. É como eu disse anteriormente. E agora, o que vai acontecer? Então, é o ponto mais alto. É a parte em que nos leva a uma maior reflexão de como aquela situação vai se resolver, ou seja, anuncia o desfecho. Após o clímax, em seguida vem o desfecho, ou seja, a resolução daquela situação auge, daquela situação complexa, certo? Então, isso é o auge, é o ponto, é o clímax, que é o auge, é o ponto mais alto da narrativa, que nos faz ficar naquela expectativa. E logo em seguida é o desfecho, que é a finalização. Está bem? 9ª questão. De acordo com Vera, o que houve com a família de sua tia? De acordo com Vera, na visão de Vera, garotinha, o que houve com a família de sua tia? Então, você vai copiar aí a resposta. A história contada por ela ao senhor Nútel se confirma no desfecho, ou seja, a história que Vera contou ao senhor Nútel se confirma lá no final, o desfecho é o final, quando se resolvem todas aquelas situações e principalmente logo após o clímax. Justifique. Então, nós temos aí duas respostas. A primeira, de acordo com Vera, o que houve com a família da sua tia, ele vai contar. Aí você vai escrever, aliás. Ouvi isso, isso e isso. Tá bom? Desapareceram, vamos. Pronto. Já estou dando aqui uma ajudinha.
houve essa informação. Aí vem a segunda pergunta. A história é contada por ela, ao senhor Nútil se confirma no desfecho. Foi o que aconteceu no final. Aí, né, você diz sim ou não e justifica. Não, por isso, isso e isso. Ou sim, por isso, isso e isso. Certo? 10ª e última questão. No conto Porta Aberta, tem diferentes significados. Olha aí, porta aberta. Esse termo, porta aberta, tem diferentes significados. No caderno, relacione as alternativas aos nomes, de acordo com o que a expressão porta aberta significa para cada personagem. Como assim, professora, relacionar? Pronto. Nós temos aí 1, 2 e 3. Itens A, B e C. Então, vamos ao seguinte. Vai copiar tudo, professora? Copia tudo. Assim. Depois que copiar, vai responder. Primeiro, a porta aberta é o local por onde os familiares da senhora Sampleton, já mortos, podem passar a qualquer momento. Essa informação, essa afirmativa, ela está relacionada com qual personagem? A é Vera, B é senhora Sampleton ou C é o senhor Nútil. Então, você vai, do lado do item A, B, C, você vai colocar a opção 1, que você acha que se refere ao qual personagem entende essa informação. Se você acha que é a Vera, que acha que a porta aberta é o local por onde os familiares da senhora Sampleton, já mortos, podem passar a qualquer momento. Você coloca do lado do nome da Vera, o 1, tá certo? Tal qual está aí. Se você acha que é o senhor Sampleton, aliás, senhora Sampleton, aí você coloca do lado dela, do nome dela, número 1. Ou se você acha que é o senhor Nútil, você coloca do lado o nome dele. Assim você vai fazer com todas as opções. Detalhe, é um participante, né? Uma personagem para cada informação. São 3 informações, são 3 personagens. Então, cada personagem fica com uma informação. Olha a segunda informação, a segunda afirmativa. A porta aberta permite avistar a família que volta da caça. Quem que tem essa visão? Qual personagem tem essa visão? É Vera, a senhora Sampleton ou o Dr. Nútil? Aí você vai e coloca do lado do nome o 2, que é referente a essa segunda afirmativa. E a terceira afirmativa, a porta aberta inspira a criação de uma história inusitada. Quem é que acha, quem é que nos impõe, que nos faz perceber essa informação? É Vera, senhora Sampleton ou o senhor Nútil? Aí você coloca o 3 do lado do nome da personagem que você acha que se refira a essa informação, tá certo? Então, meus amados, meus queridos, nós temos essa atividade para hoje, tranquila. Eu acredito que já estejamos terminando aqui a compreensão do nosso texto, do nosso conto A Porta Aberta. Fiquem todos com a presença de Deus. Façam a atividade com capricho. Enviem para mim até amanhã, por gentileza. Lembrem-se de colocar as atividades em dias. E estamos já fazendo o nosso simulado bimestral para encerrar o primeiro período do ano de 2021. Um beijo, fiquem com Deus.